O calor do verão pode roubar o apetite, a energia e até a paciência antes mesmo da hora do jantar. E quando cozinhar parece ficar em pé dentro de um forno, a última coisa que uma pessoa depois dos 60 quer é ligar o fogão, aquecer a casa, lavar panela e transformar uma refeição simples em mais um trabalho. Mas aqui está o ponto importante: mesmo nos dias quentes, o corpo ainda precisa de comida de verdade. Precisa de proteína para manter força. Precisa de energia para evitar fraqueza. Precisa de refeições que sejam leves, sim, mas não vazias. Por isso hoje, estas 7 opções são jantares frios de verão sem cozimento pensados para idosos. São fáceis, refrescantes, nutritivos e feitos para a vida real. Nada de forno, nada de panela. Apenas combinações simples, macias e suficientes para ajudar o corpo a continuar firme, mesmo quando o calor diz hoje não. 1. Prato frio de frango de rotisserie com pêssegos. Este não é aquele mesmo frango frio sem graça nem a salada de frango cansada que você já ouviu 1000 vezes. É um prato de jantar de verão, com cara antiga, um pouco doce, um pouco cremoso, macio, fresco e com proteína suficiente para realmente contar como refeição. Ele lembra algo que você comeria em uma varanda tranquila numa noite quente de julho, quando o ar está pesado, a cozinha parece abafada e ninguém quer ficar em pé diante do fogão. Comece com cerca de 85 a 115 gramas de frango de rotisserie frio. Pense em uma porção mais ou menos do tamanho da palma da mão. Em vez de cortar em pedaços grandes, desfie em tiras macias. Esse detalhe facilita a mastigação, ajuda a engolir melhor e permite que o frango se misture com os outros ingredientes do prato. Essa quantidade costuma fornecer cerca de 21 a 28 gramas de proteína de boa qualidade. E depois dos 60 anos, isso importa muito. Proteína não é apenas uma conversa de academia ou de jovens tentando ganhar músculo. Proteína é conseguir levantar da cadeira com mais segurança. É caminhar com mais firmeza. É subir alguns degraus. É carregar uma sacola do mercado sem sentir que o corpo está falhando. Eu percebo que muitos idosos comem menos proteína no jantar, justamente no verão, porque carne quente parece pesada, seca e cansativa. Mas pular proteína à noite pode deixar o corpo mais fraco do que deveria no dia seguinte. Agora acrescente meia xícara de pêssegos em conserva, de preferência, embalados em suco, não em calda pesada. Escorra bem. Se as fatias forem grandes, corte em pedaços menores. Pode parecer estranho juntar pêssego com frango no jantar, mas no verão essa combinação funciona muito bem. O pêssego é macio, úmido, refrescante e gentil para a boca. Ele traz aquela doçura leve que faz o prato parecer mais vivo, especialmente quando o calor diminui a vontade de comer. Coloque o frango de um lado do prato e os pêssegos ao lado. Agora prepare a parte cremosa que une tudo. Misture uma colher de sopa de iogurte grego natural ou maionese com algumas gotas de limão, uma pitada de pimenta do reino, e, se gostar, uma colher pequena de salsão bem picado ou relish. Coloque esse creme sobre o frango ou deixe ao lado como um molho para mergulhar. O iogurte grego deixa a refeição mais leve e acrescenta um pouco mais de proteína. A maionese dá aquele sabor familiar de salada fria. Os dois funcionam. O importante é deixar o frango úmido, porque comida seca é uma das razões pelas quais muitos idosos param de comer antes de terminar. Agora adicione uma fatia de pão integral macio, meio pãozinho de jantar ou algumas bolachas integrais. Isso dá estrutura ao prato. O acompanhamento talvez pareça apenas um lanche. Com ele começa a parecer um jantar de verdade. O pão ou as bolachas também oferecem carboidratos estáveis que ajudam a evitar aquela sensação de vazio, tremor ou fraqueza que algumas pessoas sentem quando comem pouco demais. No final, você tem um jantar frio de verão, com proteína do frango, umidade e doçura natural dos pêssegos, cremosidade do molho e energia fácil do pão ou das bolachas. Não é gorduroso. Não é pesado. Não exige mastigar carne dura. Não exige ficar 20 minutos em pé no balcão. E aqui está o valor real deste prato: ele transforma carne fria em algo mais fácil de comer. Muitos idosos evitam carne no verão porque ela parece seca ou trabalhosa. Mas quando o frango é desfiado pequeno combinado com uma fruta suculenta e um molho cremoso, ele muda completamente. A fruta refresca. O creme amacia. O pão sustenta. E você pode ajustar sem estragar a refeição. Não tem pêssegos. Use peras em conserva.
Não tem frango de rotisserie. Use frango enlatado, peru frio ou fatias grossas de frango de frios com baixo teor de sódio picadas em pedaços pequenos. Não tem iogurte grego. Use um pouco de maionese. Não tem limão pule. Refeições flexíveis são as que as pessoas realmente repetem. Se pressão alta é uma preocupação, escolha frango com menos sódio quando possível e use pouco relish. Se o apetite estiver baixo, coma metade agora e guarde o restante para depois. Se mastigar estiver difícil, pique tudo menor e escolha pão macio em vez de bolachas. Este é o tipo de jantar que entende a vida real. Você não está tentando vencer um concurso de culinária. Você está tentando se manter nutrido em uma noite quente sem deixar a casa ainda mais quente. Frango frio com pêssegos pode parecer simples, mas entrega proteína, conforto, umidade e sabor de verão em um prato silencioso, prático e possível. 2. Copo de arroz frio com camarão, abacate e molho coquetel. Esta refeição tem um ar um pouco especial, quase como algo que você pediria em um pequeno café de frutos do mar. Mas na verdade ela nasce de atalhos simples do supermercado. É fria, macia, satisfatória e diferente o bastante para fazer o jantar parecer interessante de novo. Sem fogão. Sem forno. Sem água fervendo. Apenas uma tigela, uma colher e alguns ingredientes que realmente trabalham a favor do corpo. Comece com cerca de 115 gramas de camarão cozido e descascado. Você pode comprar na parte refrigerada de frutos do mar ou usar camarão cozido congelado já descongelado. Depois de descongelar, seque com papel toalha para que a tigela não fique aguada. Essa porção de camarão costuma oferecer cerca de 23 a 24 gramas de proteína. Para um jantar leve de verão, isso é excelente. O camarão é útil porque entrega proteína forte sem deixar a refeição pesada. E no verão isso faz diferença. Um prato quente e grande pode deixar muitos idosos lentos, sonolentos ou até sem vontade de terminar. Já uma tigela fria de frutos do mar pode parecer refrescante enquanto ainda dá ao corpo o que ele precisa. Agora acrescente meia xícara de arroz cozido frio. Pode ser arroz que sobrou na geladeira ou arroz pronto para consumo daqueles embalados e já cozidos. Você não precisa de muito. Só o suficiente para dar energia gentil e fazer a tigela parecer jantar, não apenas aperitivo. Se o arroz estiver seco, misture uma colher de chá de azeite, uma colher de salsa suave ou algumas gotas de limão. Esse pequeno toque ajuda a soltar os grãos e deixa tudo mais agradável de comer. Coloque o arroz no fundo de uma tigela ou de um copo largo. Por cima coloque o camarão. Agora adicione meio abacate pequeno picado ou amassado. O abacate traz cremosidade, gordura saudável e potássio. Ele também ajuda a refeição a sustentar por mais tempo, o que é importante para idosos que comem algo leve e sentem fome de novo pouco depois. Depois acrescente uma colher de sopa de molho coquetel ou salsa suave. Use apenas o suficiente para dar sabor sem deixar o prato salgado demais. Coloque algumas gotas de limão se tiver e uma pitada de pimenta do reino. Se quiser frescor, adicione pepino bem picado. Mas se mastigar pepino for cansativo, deixe de fora e mantenha a tigela mais macia. O frescor é bom, mas conforto vem primeiro. O resultado é um copo frio de camarão, abacate e arroz com cerca de 25 gramas de proteína, carboidratos suaves, gorduras saudáveis e um sabor vivo de verão. Não é o mesmo sanduíche de atum de sempre. Não é cereal no jantar. É comida de verdade, mas sem pedir que você cozinhe. Nutricionalmente, essa tigela faz sentido. O camarão ajuda na manutenção muscular. O arroz fornece energia para evitar aquela sensação de fraqueza. O abacate aumenta a saciedade e combina com uma alimentação mais amiga do coração. O limão ou a salsa despertam o sabor, e isso importa muito porque o calor costuma derrubar o apetite. E aqui está o melhor: esta refeição parece fresca sem parecer estranha. Ela usa alimentos conhecidos: camarão, arroz, abacate, molho, limão. Mas a forma como eles se juntam dá a sensação de um jantar de verão que você realmente esperaria comer. Também dá para baratear. Use camarões pequenos de salada em vez de camarões grandes. Use cani se o camarão estiver caro. Use salmão enlatado se for o que você tem em casa. A ideia principal continua a mesma: proteína fria base, macia, gordura cremosa e um molho que acorda o prato. Se você controla o sódio, escolha camarão simples, sem muito tempero pronto.
Prefira salsa com menos sódio e não acrescente sal. Se o apetite estiver baixo, monte em um copo menor e coma devagar. Se precisar de mais calorias, use o abacate inteiro ou sirva algumas bolachas macias ao lado. Este é o tipo de jantar que respeita o verão. Ele não força comida quente quando o corpo pede frescor, mas também não entrega um prato fraco. Ele é leve sim, mas tem proteína, energia, cremosidade e sustento suficiente para ajudar você a passar a noite com mais estabilidade. 3. Prato refrescante de peru melancia e queijo feta. Esta refeição pode parecer um pouco surpreendente no começo, mas no verão ela faz muito sentido. Quando o tempo está quente, um jantar pesado pode parecer demais. Às vezes o corpo não quer uma panela fumegante, um prato cheio de carne quente ou algo que exija muito esforço para mastigar. Às vezes o corpo pede algo frio, suculento, salgado, macio e ainda assim forte o bastante para contar como comida de verdade. É exatamente isso que este prato oferece. Comece com cerca de 85 a 115 gramas de peito de peru fatiado ou peru frio picado. Pode ser peru de frios com baixo teor de sódio peru, que sobrou de outra refeição, ou fatias mais grossas compradas prontas no supermercado. Se puder escolher, prefira o tipo que parece mais com peru assado de verdade e menos com aquelas fatias muito finas e borrachentas. A textura importa. Depois dos 60, uma refeição não precisa apenas ter bons nutrientes, ela precisa ser confortável de comer. Essa porção de peru costuma oferecer cerca de 18 a 24 gramas de proteína, dependendo da marca e da quantidade. Essa proteína ajuda a preservar força, equilíbrio e resistência para as tarefas simples do dia. Agora acrescente uma xícara de cubos de melancia bem fria. Aqui entra o coração de verão deste prato. A melancia não é apenas doce, ela é hidratante, refrescante, macia e fácil de mastigar. E isso é importante porque o calor pode reduzir o apetite e muitos idosos também sentem menos sede do que sentiam quando eram mais jovens. Uma comida suculenta pode ajudar a tornar o jantar mais fácil, especialmente quando um sanduíche seco ficaria parado no prato. Coloque o peru de um lado e a melancia do outro. Agora adicione 30 gramas de queijo feta esfarelado ou cubinhos de um queijo mais suave. O feta traz um toque salgado e cremoso que equilibra muito bem a doçura da melancia. Mas se o feta parecer salgado demais, troque por bolinhas de mussarela queijo suíço ou um palito de queijo com menos sódio cortado em pedaços pequenos. O queijo acrescenta cerca de 6 a 7 gramas de proteína além de cálcio. Com o peru, isso pode levar a refeição para perto de 25 a 30 gramas de proteína no total. Agora coloque alguns triângulos de pão pita macio, bolachas integrais ou meio pãozinho pequeno. Não precisa muito. Só o bastante para dar estrutura ao prato e evitar que ele pareça apenas fruta com frios. Se gostar de frescor extra, adicione algumas fatias finas de pepino ou um pequeno punhado de folhas de espinafre baby. Mas, se vegetais crus exigirem mastigação demais, pule essa parte. O prato continua funcionando. Para o molho, mantenha tudo simples. Misture uma colher de chá de azeite com algumas gotas de limão e uma pitada de pimenta do reino. Regue levemente sobre o peru e o queijo. Bem pouco. Você não está tentando afogar a refeição. Está apenas dando aquele sabor fresco de jantar de verão. O resultado é um prato frio que oferece proteína, líquido, carboidratos suaves e sabor suficiente para acordar um apetite cansado. O peru apoia a manutenção muscular. O queijo traz proteína e cálcio. A melancia acrescenta hidratação e doçura natural. O pão ou as bolachas dão energia mais estável, ajudando a evitar aquela sensação de fraqueza algumas horas depois. E aqui está o que torna esta refeição diferente dos conselhos comuns de não cozinhe no verão. Ela não é mais uma salada de atum, não é mais uma tigela de iogurte. Ela parece algo que você comeria em uma reunião simples de verão, só que em uma porção menor, mais macia e mais adequada para um idoso. É colorida, fria, prática e ainda nutritiva. Este prato é especialmente bom para quem diz: "Eu quero algo frio, mas não quero comer só fruta." E essa frase faz sentido. Fruta sozinha pode ser gostosa, mas muitas vezes não sustenta por muito tempo. Quando você adiciona peru e queijo, transforma um lanche de verão em um jantar real. Também é fácil adaptar. Sem melancia. Use melão cantaloupe melão, honeydew, pêssegos em conserva ou uvas cortadas ao meio. Sem peru.
Use frango frio, uma pequena porção de presunto ou roast beef, se for o que você gosta. Controla o sódio. Escolha peru com menos sódio e um queijo mais suave. Esta refeição é simples, mas ensina algo importante. Comer no verão é diferente. Uma pessoa mais velha talvez não queira um prato quente às 6 da tarde quando a casa ainda parece abafada. Talvez ela precise de algo frio, leve e fácil. Mas leve não precisa significar fraco. Este prato prova que uma refeição fria ainda pode apoiar força, conforto, hidratação e nutrição de verdade. 4. Copinhos de alface com caranguejo e milho cremoso. Esta refeição parece um jantar de frutos do mar de verão, mas sem cozinhar, sem ferver água, sem panela e sem bagunça na cozinha. Ela usa carne também chamado de imitação de caranguejo ou carne de caranguejo pronta para comer milho enlatado, um molho cremoso e folhas macias de alface. O resultado é frio, levemente doce e fácil de mastigar, e diferente o bastante para o jantar não parecer repetido. Comece com cerca de 115 gramas de carne ou carne de caranguejo refrigerada já cozida se o orçamento permitir. O cani é comum em muitos supermercados, normalmente perto da seção de frutos do mar. Ele já vem cozido e pronto para comer. Em 115 gramas costuma oferecer cerca de 10 a 12 gramas de proteína. O caranguejo verdadeiro oferece mais, geralmente perto de 20 gramas na mesma porção. Mas o cani costuma ser mais acessível e ainda pode ajudar quando você precisa de uma refeição rápida, fria e sem fogão. Pique o caranguejo em pedaços pequenos do tamanho de uma mordida e coloque em uma tigela. Agora acrescente meia xícara de milho enlatado bem escorrido. O milho traz doçura, textura macia e carboidratos suaves. Ele ajuda a refeição a parecer mais completa, sem ficar pesada. Se não tiver milho enlatado, use milho congelado que já foi cozido antes de congelar. Basta descongelar na geladeira ou passar por água fria e escorrer bem. Agora adicione uma colher de sopa de iogurte grego natural ou maionese. O iogurte grego deixa o prato mais leve e acrescenta um pouco mais de proteína. A maionese traz aquele sabor clássico de salada cremosa de frutos do mar. Os dois funcionam. Escolha o que combina melhor com seu paladar e com o que você tem em casa. Acrescente uma colher de chá de mostarda, algumas gotas de limão, uma pitada de pimenta do reino e um pouco de picles picado ou relish, se você gosta de um toque doce e salgado. Misture com delicadeza apenas até tudo ficar coberto pelo molho. A ideia não é transformar em uma pasta pesada. É só unir o caranguejo e o milho com cremosidade suficiente para facilitar a mastigação. Agora pegue 2 ou 3 folhas grandes de alface. Alface manteiga romana ou americana funcionam bem. Coloque a mistura de caranguejo e milho dentro das folhas como pequenos copos. Se os copinhos de alface parecerem bagunçados demais, coloque a alface em uma tigela e sirva a mistura por cima. Se mastigar a alface for desconfortável, pule a alface e sirva o creme com pão macio, bolachas suaves ou metade de um abacate. O que você tem agora é um jantar frio de verão, com sabor cremoso, fresco e levemente doce. Não é pesado como uma caçarola quente. Não é sem graça como bolachas puras. Ele traz aquela sensação de salada de frutos do mar, mas sem precisar cozinhar nada. Nutricionalmente, esta refeição oferece proteína do cani, ou do caranguejo, energia do milho e cremosidade do iogurte ou da maionese. Se você usar iogurte grego, aumenta a proteína e deixa o molho mais leve. Se acrescentar abacate ao lado, traz gorduras saudáveis e potássio, o que ajuda a refeição a sustentar por mais tempo. Para idosos, uma das maiores vantagens aqui é a textura. Tudo pode ser picado pequeno. Nada é duro. Nada exige mastigação difícil. O molho cremoso ajuda o caranguejo e o milho a ficarem juntos, tornando cada mordida mais fácil de comer devagar. E como a refeição é fria, ela funciona muito bem nos dias em que comida quente parece impossível. Esta opção também ajuda em um dos maiores problemas do verão, a falta de apetite. Às vezes um prato cheio de carne, batata e legumes parece grande demais, mas 2 ou 3 copinhos de alface parecem possíveis. Você pode comer um, descansar e voltar para outro depois. Isso importa para idosos que ficam satisfeitos rápido ou que se cansam no meio da refeição. Se quiser deixar a refeição mais forte, acrescente meia xícara de feijão branco enlatado, lavado, ou grão de bico lavado à mistura de caranguejo. Isso adiciona fibra e proteína vegetal,
sem mudar demais o sabor. Também dá para colocar pepino em cubinhos para mais frescor, mas mantenha os pedaços pequenos se mastigar for uma preocupação. Se o sódio for um problema, use menos relish. Não coloque sal extra e procure cani com menos sódio se encontrar. O limão, a mostarda e a pimenta do reino já dão bastante sabor. Este é o tipo de jantar que tem gosto de verão, sem exigir energia de verão. Ele é frio, cremoso, macio e claro no sabor. Você não ferveu frutos do mar. Não aqueceu milho. Não lavou panela. Mas ainda montou algo que parece uma refeição de verdade. E em uma noite quente, às vezes, isso é exatamente o que o corpo precisa. 5. Rolinhos de roast beef com maçã e creme de raiz forte. Esta refeição é para o idoso que quer algo frio, satisfatório e um pouco diferente das opções de sempre, como frango atum ou salada de ovo. Ela tem aquele sabor antigo de delicatessen, mas em uma versão mais macia, mais leve e mais fácil de transformar em jantar, sem cozinhar nada. Roast beef, maçã, creme e pão macio podem parecer ingredientes simples, mas juntos eles criam uma refeição fria de verão que sustenta sem pesar. Comece com cerca de 85 gramas de roast beef fatiado bem fino comprado no balcão de frios. Se você controla a pressão arterial, procure uma opção com menos sódio se o mercado tiver. Carnes frias podem ser práticas, mas muitas vezes carregam bastante sal. Então esse detalhe merece atenção. Essa porção de roast beef costuma oferecer cerca de 18 a 22 gramas de proteína. É uma boa base para o jantar, especialmente em um dia quente, quando o apetite pode estar mais baixo do que o normal. Agora pegue uma tortilha de farinha macia, um pão lavash ou um wrap integral bem flexível. A textura precisa ser fácil de dobrar. Se o pão for seco ou quebradiço, a refeição fica mais difícil de comer, e esse não é o objetivo. Espalhe uma camada fina de iogurte grego natural, cream cheese ou maionese no centro do wrap. Se você gosta daquele sabor clássico de deli, misture antes uma pequena quantidade de raiz forte preparada no iogurte ou no cream cheese. Bem pouco. A raiz forte deve acordar, o sabor não dominar a refeição inteira. Se comidas picantes incomodam seu estômago, use mostarda no lugar. Ela ainda traz aquele toque forte e familiar, mas costuma ser mais suave. Coloque as fatias de roast beef sobre o creme. Depois acrescente algumas fatias muito finas de maçã. Escolha uma maçã mais macia se mastigar for uma preocupação. Outra opção é cortar a maçã em tirinhas bem pequenas como palitos finos. A maçã traz doçura, umidade e frescor. Ela também ajuda a evitar que o roast beef pareça seco. Se maçã for dura demais para seus dentes, use fatias finas de pera. A pera entrega uma doçura parecida, mas com uma mordida mais macia. Agora enrole com cuidado e corte em 2 ou 3 partes menores. Pedaços pequenos são mais fáceis de segurar, mais fáceis de mastigar e menos intimidantes no prato. Se enrolar parecer trabalho demais, monte a mesma combinação aberta sobre uma fatia de pão macio. A forma não precisa ser perfeita. O importante é que a refeição seja possível. O resultado é um rolinho frio de roast beef, com proteína da carne, carboidratos suaves do wrap, cremosidade do molho e frescor da maçã. De delicatessen, mas fica mais leve e mais adequado para o verão. Também resolve um problema comum das refeições frias com carne à secura. O creme e a umidade da fruta ajudam cada mordida a descer melhor. Eu noto que esse detalhe é essencial para muitos idosos, porque comida seca pode transformar uma refeição simples em uma tarefa cansativa. Do ponto de vista nutricional, o roast beef ajuda a manter a força por causa da proteína. Ele também fornece ferro e vitamina B12, nutrientes importantes para a energia, sangue saudável e funcionamento do corpo. Depois dos 60, refeições leves demais podem deixar a pessoa fraca no fim da tarde ou à noite. Por isso mesmo, um jantar frio precisa ter substância. Você pode servir esses rolinhos com fatias de pepino-uvas, algumas bolachas ou uma pequena porção de salada de repolho comprada pronta no mercado. Mantenha a porção realista. A ideia não é comer até ficar pesado. A ideia é montar um jantar frio, equilibrado e satisfatório o suficiente para manter o corpo estável. E aqui está o valor desta refeição. Ela é familiar, mas não é chata. Muitos idosos cresceram com sanduíches de roast beef, mas esta versão traz um toque de verão. A maçã ilumina. O creme amacia.
O wrap facilita. Sem fogão. Sem calor. Sem bagunça. Apenas um jantar frio simples com proteína de verdade feito para uma noite em que cozinhar não combina com o clima. 6. Tigela de piquenique com feijão branco, presunto e abacaxi. Esta é o tipo de refeição que parece ter saído de uma mesa antiga de piquenique da igreja, e é exatamente por isso que ela funciona. Feijão branco, presunto, abacaxi e um molho cremoso de mostarda se juntam em uma tigela fria, macia, satisfatória e surpreendentemente refrescante para uma noite quente. Comece com 3/4 de xícara de feijão branco enlatado. Pode ser feijão cannellini, feijão navy ou Great Northern Beans. Escorra e enxague em água fria por cerca de 20 segundos. Esse passo é simples, mas importante. Enxaguar ajuda a reduzir parte do sódio e deixa o sabor mais limpo. Essa porção de feijão branco costuma oferecer cerca de 7 a 10 gramas de proteína, além de fibras. E a fibra é muito útil depois dos 60 porque ajuda a digestão, aumenta a saciedade e faz a energia durar mais tempo. Agora acrescente cerca de 55 gramas de presunto picado ou presunto de peru. Se você precisa controlar o sódio, escolha uma versão com menos sal ou troque por frango cozido picado. O presunto traz aquele sabor familiar de prato frio de verão e essa porção adiciona aproximadamente 10 a 12 gramas de proteína. Juntos, o feijão e o presunto levam a tigela para perto de 18 a 22 gramas de proteína, dependendo das porções. Para uma refeição sem fogão, isso já é uma base bem útil. Agora acrescente de 1/3 a meia xícara de pedacinhos de abacaxi, em conserva de preferência, embalados em suco, não em calda pesada. Escorra bem antes de misturar. O abacaxi traz doçura, umidade e frescor. Ele faz o feijão parecer menos pesado. Em dias quentes, esse toque suculento pode ser exatamente o que torna o jantar mais fácil de aceitar, principalmente quando o apetite está baixo. Para o molho, misture uma colher de sopa de iogurte grego natural ou maionese com uma colher de chá de mostarda, um pequeno toque do suco do abacaxi e pimenta do reino. Se você gosta de um sabor um pouco mais ácido, acrescente uma gotinha de vinagre. Bem pouco. Misture esse molho ao feijão, ao presunto e ao abacaxi até tudo ficar levemente coberto. A ideia não é afogar a tigela. É apenas unir os ingredientes para que não pareçam sobras separadas. O resultado é uma tigela fria de piquenique macia, doce, salgada e completa o suficiente para virar jantar. O feijão entrega fibra e proteína vegetal. O presunto acrescenta proteína e sabor familiar. O abacaxi traz brilho e umidade. O molho de mostarda amarra tudo, criando uma refeição simples, mas com personalidade. Esta tigela é especialmente útil para idosos, porque é fácil de mastigar, fácil de comer com colher e fácil de dividir em porções menores. Você pode servir sobre alface picada com bolachas ou dentro de uma tortilha macia. Se o apetite estiver baixo, coma metade agora e volte ao restante mais tarde. E aqui está o ponto importante. Feijão é um dos alimentos mais econômicos e úteis para pessoas mais velhas, mas muita gente pensa nele apenas como comida quente, sopa de feijão, feijão cozido, feijão com presunto. Mas no verão, feijão frio pode ser uma solução excelente. Ele já está cozido, é macio, sustenta bem. E quando é combinado com algo suculento como o abacaxi, deixa de parecer pesado. Se quiser reduzir o sódio, enxague bem o feijão, use menos presunto e prefira iogurte grego no lugar da maionese. Se precisar de mais calorias, acrescente uma colher de chá de azeite ou sirva com abacate. Se o abacaxi parecer doce demais, use pêssegos em conserva picados ou uvas cortadas ao meio. Esta é comida fria de verão com alma antiga. Tem sabor familiar o suficiente para parecer confiável, mas é diferente o bastante para não parecer a mesma refeição de sempre. E em uma noite quente, isso pode ser a diferença entre pular o jantar e comer algo que realmente ajuda o corpo. 7. Sanduíche leve de centeio com pastrame de peru, pepino e cream cheese. Esta última refeição é para aquelas noites quentes em que você quer algo com gosto de jantar de delicatessen, mas não quer um sanduíche pesado. Ela é fria, salgada, cremosa, fácil de montar e tem aquela sensação de comida de verdade, só que em uma versão menor e mais manejável. Pense nela como um prato de deli mais leve montado em camadas pequenas para não cansar antes mesmo da primeira mordida.
Comece com 2 fatias de pão de centeio macio, pão marble rye ou pão integral suave. Se mastigar pão for difícil, use apenas uma fatia e faça uma versão aberta sem cobrir com a segunda fatia. Agora espalhe uma camada fina de cream cheese batido ou iogurte grego natural misturado com um pouco de mostarda. O cream cheese batido é mais fácil de espalhar e fica mais macio na boca. Já o iogurte grego com mostarda deixa a refeição mais leve, aumenta um pouco a proteína e mantém aquele sabor de deli que combina muito bem com peru defumado. Em seguida, acrescente cerca de 85 gramas de pastrame de peru ou peru defumado. O pastrame de peru entrega aquele sabor forte temperado de delicatessen, mas costuma ser mais leve do que o pastrame tradicional. Essa porção oferece em média cerca de 18 a 24 gramas de proteína. Se o sódio for uma preocupação, escolha peru defumado com menos sal ou use peito de peru simples. O sabor pode ficar mais suave, mas o prato continua funcionando. Agora adicione fatias finas de pepino para trazer frescor e umidade. O pepino parece um detalhe pequeno, mas faz diferença. Ele impede que o sanduíche fique seco, traz uma sensação fria e ajuda a refeição parecer mais adequada para o verão. Se a casca do pepino for difícil de mastigar, retire a casca antes. Se ainda estiver crocante demais, corte em fatias bem finas ou troque por alface macia. Depois, se quiser mais proteína e mais cremosidade, acrescente uma fatia pequena de queijo suíço. Uma fatia de queijo suíço costuma adicionar cerca de 6 a 8 gramas de proteína, além de cálcio. Com o peru, isso pode levar a refeição para algo em torno de 25 a 30 gramas de proteína. Monte as camadas com cuidado e corte em quadrados ou triângulos pequenos. Pedaços menores são mais fáceis de segurar, mais fáceis de mastigar e menos cansativos. Para um idoso com pouco apetite, um prato com pedaços pequenos parece mais possível do que um sanduíche grande inteiro. O resultado é um jantar frio estilo delicatessen, com proteína suficiente para sustentar. O pão de centeio traz sabor. O peru traz proteína. O cream cheese ou iogurte amacia tudo. O pepino mantém a refeição fresca e o queijo se usado dá mais saciedade. Esta refeição funciona porque resolve um problema real do verão. Quando está calor demais para cozinhar, muitos idosos acabam comendo lanches soltos, algumas bolachas, um biscoito, uma fruta, talvez um pedaço de pão. Isso pode acalmar a fome por alguns minutos, mas geralmente não entrega proteína suficiente nem energia estável para o resto da noite. Este stack continua sendo fácil, mas dá ao corpo mais material para trabalhar. Você pode servir com algumas uvas uma pequena porção de purê de maçã ou cenouras baby se mastigar for confortável. Se não for, mantenha simples. O próprio sanduíche leve já é suficiente. E como toda boa refeição para idosos, ele pode ser adaptado. Não tem pão de centeio, use pão integral macio. Não tem pastrame de peru, use frango frio roast beef ou peito de peru comum. Não tem cream cheese, use hummus abacate amassado ou iogurte grego com mostarda. Precisa de uma versão ainda mais macia? Faça aberto, corte tudo pequeno e coma devagar. Essa é a ideia principal. Não tornar a comida perfeita, mas tornar a comida possível. Em uma noite quente, esse prato entrega sabor, proteína, frescor e praticidade sem ligar o fogão e sem transformar o jantar em uma tarefa pesada. A mensagem final é esta: jantares de verão não precisam ser quentes para serem nutritivos. Quando o calor drena sua força, você precisa de refeições que encontrem você exatamente onde você está. Refeições frias ainda podem ser comida de verdade. Sem cozimento ainda pode significar alta proteína. Fácil ainda pode ser equilibrado. Comece com uma destas refeições esta semana. Não precisa fazer todas as 7. Apenas uma. Mantenha fria. Mantenha simples. Mantenha possível. Porque depois dos 60 anos permanecer forte não é sobre cozinhar perfeitamente todos os dias. É sobre preparar o tipo de refeição que você realmente consegue comer, mesmo quando o calor do verão parece dizer: hoje não. Se uma dessas opções frias tornou o jantar de verão mais fácil para você, escreva nos comentários qual delas você experimentaria primeiro. E inscreva-se para receber mais ideias simples de refeições que apoiam a vida depois dos 60.